E se eu te falasse que a fumacinha que sai do teu café de manhã cedo tem relação com a turbulência que pode acontecer no meio de um voo, você acreditaria? E mais, dizer que essas duas situações são exemplos de aplicações da equação dita mais difícil da física proposta até então? Bom, para entender um pouco melhor essa relação, eu convido você a ficar nesse vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O meu nome é Natália, eu sou membro da Escola Piloto de Engenharia Mecânica e esse é mais um episódio do projeto Por Dentro da Engenharia. Essas duas situações, por mais que bem distintas, elas podem ser descritas pela mesma equação matemática, a chamada equação de Navier-Stokes. Mas, para a gente poder estudar esse problema, primeiro a gente precisa reconhecer a matéria que a gente está estudando. Essas fumacinhas, vapores e líquidos cabem dentro da definição de fluido. Isso quer dizer que, de uma maneira elementar, é aquela substância que não tem uma forma própria e que assume aquela do recipiente que o comporta. Mas essa definição ela ainda é bem vaga. Por fluidos, nós podemos dizer que são aquelas substâncias que correspondem ao estado líquido, gasoso ou plasmático da matéria, ou seja, que possuem um espaçamento entre as moléculas superior ao estado sólido da matéria. Contudo, a definição física que nós vamos trabalhar aqui, ela decorre da diferença de tensão de cisalhamento por deflexão estática. E aqui vale lembrar que tensão de cisalhamento é aquela que tem sentido paralelo à superfície do corpo. Enquanto um sólido é capaz de ter resistência, um fluido sempre vai receber a locomoção e, consequentemente, alterar o seu estado original. Em todas as situações que podem acontecer com um sólido, sempre vai existir uma força interna que vai manter as suas dimensões originais, fazendo com que, até um determinado ponto de tensão, ele não altere as suas dimensões. Já em um fluido, essa resistência não existe, como dito anteriormente. Então, se qualquer tensão for realizada, essa matéria ela vai receber alguma alteração nas suas dimensões. E isso se dá por causa do espaçamento entre as moléculas em um fluido. Elas não são próximas o suficiente para manter o formato e evitar com que alguma alteração seja sofrida. E o exemplo mais prático que a gente pode dar disso é quando a gente coloca um cubo de gelo dentro de um copo com água. O comportamento que a gente vai perceber é que a água ela escorre para a lateral do copo ao invés dela ficar ali paradinha. Dito isso, no que tange a fluidos, nós podemos definir alguns tipos de escoamento. E os principais, no caso, vão ser o escoamento laminar e o escoamento turbulento. O escoamento laminar é aquele que acontece em camadas ou em lâminas, onde não há interferência entre essas camadas, ou seja, macroscopicamente falando, elas não se misturam. Já em um escoamento de tipo turbulento, ele vai ser reconhecido como um movimento aleatório e imprevisível das partículas do fluido. Talvez agora, nessa altura do campeonato, já tenha ficado um pouco mais claro qual que é a relação entre a fumacinha que sai do teu café e a turbulência que acontece no meio de um voo. Acontece que em ambas as situações, esses fluidos, eles têm um comportamento, eles têm um escoamento turbulento. Esse escoamento que é turbulento, ele também tem a característica de ser aleatório. E a gente consegue perceber isso se a gente voltar para a situação do café. Se a gente observar a fumacinha, esse vaporzinho que sai do café por um determinado tempo, a gente vai perceber que ele não tem uma ordem. Ele acontece de uma maneira bem aleatória, que é exatamente essa característica desse tipo de escoamento. Além dessas duas definições de escoamento, também existe o chamado escoamento incompressível, que é quando a densidade ou a variação dela é mínima, e aí a gente pode considerar ela como sendo desprezível. E é muito importante ter essa definição para a gente também poder falar sobre as equações de Navier-Stokes. Essas equações de Navier-Stokes, elas são capazes de descrever matematicamente um escoamento incompressível de um fluido newtoniano. Um escoamento incompressível nós já definimos, mas para a gente poder também definir um fluido newtoniano, primeiro a gente precisa falar de uma característica muito importante, que é sobre a viscosidade.
Por viscosidade, nós estamos nos referindo à maneira com que os fluidos escorrem. E dito isso, nós podemos também perceber que existem algumas substâncias que, apesar de terem uma massa específica bem semelhante, eles escorrem de uma maneira bem distinta. E um exemplo que a gente pode perceber isso dentro da nossa própria casa é a respeito do escoamento da água e do óleo. Definida essa característica, nós precisamos voltar e falar um pouco sobre a tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento, ela se relaciona com uma taxa de deformação que é proporcionada. Quando essa taxa ela é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento, nós estamos falando de um fluido newtoniano. Quando isso não acontece, estamos falando de um fluido não newtoniano. Dessa forma, a gente chama essa proporção de viscosidade dinâmica de um fluido. E assim a gente termina de desvendar ao que se aplicam as equações de Navier-Stokes, podendo voltar ao nosso estudo unicamente a elas. Por fim, podemos dizer então que essas equações correspondem à descrição por completo do campo de velocidade dos fluidos, ou seja, as componentes da velocidade em cada um dos seus eixos. Apesar de tudo, essas equações não apresentam uma resolução analítica. E existe inclusive uma premiação que corresponde a $1 milhão proporcionada pelo Instituto Clay de Matemática para aquela pessoa que conseguir comprovar de que existe sim uma resolução, mas essa resolução ela precisa não conter nenhum tipo de aproximação e ser válida para todos os pontos no espaço. Agora, vendo como ela é enunciada, nós também podemos dizer que essa equação é também conhecida como a equação diferencial da quantidade de movimento de um fluido newtoniano em um escoamento incompressíveis, ou de uma maneira muito mais fácil, a equação da turbulência. Ela é expressa a partir da relação entre o produto da derivada parcial da velocidade em um eixo com a massa específica do fluido. Em geral, ela vai ter essa cara, mas depende muito da bibliografia e ela pode ser então apresentada em outras maneiras, um pouquinho diferente, mas que no final é a mesma coisa. Bom, eu vou ficando por aqui, vou deixando vocês com esse desafio matemático e eu espero encontrar vocês então no nosso próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção e até lá!